Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é uma análise de um jogador jovem do Barcelona, Fermín López. Então, aqui a gente vai analisar, trazendo os pontos qualitativos, vamos passar por alguns números dele nessa temporada, 24-25. Trata-se de um jogador aí de rotação, jogador que todas as vezes, ou a maioria das vezes que é acionado, contribui muito e vem despertando aí o olhar de todo mundo que acompanha futebol internacional. Então, Fermín López é espanhol, 21 anos, 1,76 m de altura, destro e atua como meia do Barcelona. É um jogador muito novo, que vem jogando num clube muito grande, sem sentir muita pressão pelo Barcelona. Um jogador que tem uma altura ok para a posição em que ele atua no campo, 1,76 m, se aproximando ali de 1,80 m. É destro e ocupa esse setor do meio-campo do Barcelona. Como vocês podem ver agora no Tactical Board, é um jogador que atua majoritariamente no meio-campo, mas também pode jogar aberto, caindo mais por dentro. Então percebam aí que é um jogador que atua nesse corredor central, mas quando ele pode jogar aberto, quando o técnico coloca ele para jogar aberto, a tendência é que ele sempre flutue para o eixo central do campo para deixar o lateral direito passar, atacando a profundidade. Ele não chega a ser aquele ponta agressivo que dribla, que vence duelos individuais. Ele é mais um articulador do meio-campo, caindo pela direita muitas vezes, e quando precisa dele na ponta direita mesmo, a tendência é que ele se aproxime muito mais do centroavante, liberando esse corredor para o lateral direito que atua por ali. Excelente para jogo sem bola, auxilia muito tanto na compactação defensiva como na pressão alta com muita intensidade. Então, na compactação defensiva, quando o Barcelona precisa dele sem bola, ele é muito intenso, é muito dedicado, muito agressivo para tentar a recuperação de bola. Hansi Flick é um treinador que desde o Bayern, passando pela seleção alemã, a gente sabe que ele tenta ser protagonista de todos os jogos, seja dentro, fora de casa. É um treinador que os zagueiros jogam na linha do meio-campo, então Fermín consegue apertar a equipe adversária, consegue fazer uma marcação especialmente individual para tentar ser agressivo e roubar essa bola ou causar o erro do adversário. Outro ponto de Fermín López é que ele tem muita qualidade no passe curto e no passe longo, conseguindo fazer o time ser mais dinâmico em muitas oportunidades. Então, voltando aqui ao Tactical Board, percebam que ele é um cara que se associa muito utilizando passes curtos para trabalhar as jogadas, É um jogador de meio campo, então ele precisa ser dinâmico, precisa ser criativo, construtor muitas vezes. No ataque ele precisa ser inteligente para esse passe sair da melhor forma e encontrar algum jogador para definir a jogada, e também esse passe longo dele é muito bom. É muito característico do futebol técnico que ele tem, porque os passes longos são aqueles passes para você fazer o adversário correr para trás, para fazer com que o seu time, no caso o Barcelona, chegue no último terço com velocidade, queimando etapas, entre aspas, para chegar no território rival e criar alguma jogada. Então, Fermín López se destaca principalmente pelos passes, Não poderia ser diferente, porque é um jogador de meio campo, capacitado, técnico, então em relação a passes aí, ele domina bem o fundamento. Falando agora sobre o lugar dele no time, não é um titular absoluto, porém é um jogador muito importante para o time. O que eu quero dizer com isso? Ele não faz parte com frequência dos 11 iniciais, ele participa ali de um sistema de rodízio muitas vezes, de um sistema de rotação, mas pelo menos se a gente fizer um recorte aí dos últimos meses, dos últimos 2 meses, ele é um jogador que vem contribuindo muito com o Barcelona, com passes, com criação de jogadas. Já falei aqui da importância dele sem bola. É um jogador que é o 13º, 14º jogador de um elenco recheado de jogadores individualmente muito bons, e aí Fermín López, sendo esse jogador mais novo, consegue se destacar em meio a essas grandes estrelas que o Barcelona tem, fazendo um bom papel tanto do ponto de vista defensivo como do ponto de vista ofensivo também. Passando agora para a análise quantitativa, eu tenho aqui aberto o SofaScore da temporada de Fermín López em La Liga nessa temporada atual, 24-25. Em relação a partidas, ele jogou 16 jogos, são muitos jogos em La Liga. A temporada vai se caminhando aí para o fim, mas ainda tem algumas rodadas no Campeonato Espanhol, só que ele iniciou em 6 oportunidades como titular. E aí você analisa, ele jogou 16 jogos e iniciou como 6 como titular, bate muito com aquilo que eu falei anteriormente, que ele é um jogador de rotação. Ele não é um titular absoluto, mas ele é muito importante, e esses números
provam isso. Em relação ao ataque, ele fez 3 gols já nessa La Liga. Em passes, tem 2 assistências. E aí a gente tem 85% em eficácia por jogo, 86% em passes no próprio meio campo. Isso tudo aí mostra o impacto dele dentro de campo, mostra que ele ajuda muito a sua equipe, no caso o Barcelona. 81% em passes no meio campo adversário, trabalhando bola, construindo, criando situações, dando assistências, como eu falei. 59% em bolas longas certas. Isso é um grande aproveitamento para um jogador de meio de campo, né? Se a gente pensar no médio ou até no longo prazo, quando a gente olha para Fermín López, ele só tem 21 anos e já tem uma média aí, uma porcentagem de 59% em bolas longas certas, e isso faz com que ele seja um jogador dinâmico e acelere a sua equipe em busca do último terço constantemente. 54% em passes tensos certos, mostra que o mental dele tá bem, tá em dia, tá afiado para suportar pressão, seja em jogos grandes, em jogos de Champions League, que são maiores ainda, né, muitas vezes em relação aos rivais que o Barcelona encontra em La Liga. Então é um cara mentalmente preparado. E aí 28% em cruzamentos precisos, mas não é a obrigação dele estar cruzando bola na área o tempo todo. Sem bola, eu destaco aqui uma média de 2.3 em bolas recuperadas por jogo, sendo que ele é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo, e mesmo assim, como eu falei para vocês, ele tem agressividade e intensidade sem bola para compactar e também roubar algumas bolas. E outros números aqui, os números finais: 44% em dribles certos. Não é característica dele ser esse ponta, driblador, habilidoso. Eu falei para vocês aqui no início do vídeo, ele é mais um construtor, um armador, por isso que quando ele cai um pouco mais para a direita, a tendência é ele puxar da direita para o centro para deixar o lateral fazer as jogadas na profundidade e tentar vencer duelos ali contra o ponta esquerda adversário ou o lateral esquerdo adversário. 40% em disputas de bola vencidas, 44% em duelos ganhos pelo chão e 29% em duelos aéreos ganhos. De fato, duelos aéreos não é a principal especialidade dele sem bola, porque ele geralmente é menor do que os jogadores que jogam por ali. Geralmente jogadores de meio campo são iguais a ele em relação à altura ou às vezes maiores, mas a gente pode ver aqui que os números dele de disputas de bolas vencidas e duelos ganhos pelo chão são de 40% e 44% respectivamente. São números ali na média para um jogador de meio de campo que é mais ofensivo, que mais se preocupa em construir e criar do que simplesmente desarmar, né? Fermín López não é um volante, não é aquele cara que joga à frente da zaga. Ele é um cara mais de articulação e colaboração desde o meio campo. Então é um jogador aí que eu vejo muito potencial, um jogador que vem ajudando muito o Barcelona e tem tudo para crescer na carreira, visando também uma seleção espanhola, quem sabe. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!